Obrigada por você abrir a porta do seu lar para o Pérolas estar aí hoje com você. E hoje, nessa primeira live, o Senhor, quando me falou dessa forma de celebração, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de lockdown, de tantas incertezas, eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu não posso deixar passar em branco essa celebração tão especial desse filho que o Senhor me entregou, esse filho tão especial. E o Senhor falou para mim: essa é a estratégia, você vai fazer lives, algo que o Pérolas nunca fez. Quem acompanha que sabe, essa é a primeira live do Pérolas, as primeiras lives do Pérolas. E eu orei: Senhor, quem vai estar comigo? E ele trouxe as 5 pérolas concomitantemente ao meu coração. As 5 ao mesmo tempo. E quando eu fiz o convite a essas 5 pérolas que me inspiram, elas prontamente aceitaram o convite. E hoje eu estou muito grata a Deus, porque são mulheres que vivem essa verdade, que me inspiram na jornada, que me ajudam a prosseguir com seu testemunho de vida. E hoje nós estamos aqui com essa primeira pérola, que é a pastora Helena Tanuri, que é mãe, casada há 30 anos com o querido João Tanuri, é pastora em BH, minha cidade natal, Belzonte, mineirinha também, uma mulher de trajetória exemplar, uma mulher que inspira. Há 20 anos, desde que eu iniciei minha caminhada com Jesus, ela me inspira. Há uns 6 anos, 7 anos, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer e ainda mais, ela passou a me inspirar por eu ver que verdadeiramente ela vive aquilo que prega, ela vive e ela exala a essência, a verdade, a presença de Jesus. Então eu gostaria que vocês recebessem com honra, com amor, com alegria, com muita gratidão, essa pérola que não só me inspira, mas que inspira uma geração, pastora Helena Tanuri. Vamos aqui, cadê o convite dela? A pastora Helena já está aí? Vamos ver. Oh, deu certo! Parabéns, Ju! Que alegria! 4 anos, que bênção! 4 anos! E Glória você faz parte, né, Helena? Você faz parte dessa caminhada. Você já estava ao meu lado aqui quando tudo começou. E mesmo longe, né, nessa parte geográfica, sempre me inspirando, me dando combustível por meio da sua vida, para que até aqui nós chegássemos. E eu estou muito feliz em começar essa jornada com você, que é uma pessoa assim que inspira uma geração. E eu tenho certeza que hoje existem sementes que vão ser liberadas aí por meio da sua voz, por meio da sua boca, que vão verdadeiramente frutificar aqui no nosso coração, fazendo com que nós, independentemente da situação, venhamos a crer e ver em qualquer situação que Deus não perde o controle. Eu tenho certeza, Helena, que você já viveu situações, assim como todas nós, né? O próprio Jesus disse que no mundo nós vamos ter aflições, e nós temos mesmo aflições, todos nós passamos, mas eu tenho certeza que em algum desses momentos você teve que crer que Deus não estava perdendo o controle, mesmo em meio a uma escuridão, mesmo em meio a uma situação que não mudou, independentemente do que é que você passou. E hoje nós queremos aprender com a sua sabedoria, com essa essência que você carrega, com essa unção que você libera. E eu quero te agradecer em primeiro lugar pelo seu coração generoso, disposto a servir, por estar aqui, por acreditar na verdade que o Pérolas carrega. Eu te agradeço, quero dizer que eu amo a sua vida, amo você, amo o João, e nós estamos aqui de coração aberto para receber e te ouvir em nome de Jesus. Amém. Ju, eu que me sinto honrada por esse convite, pelo privilégio de poder estar com você e com essas mulheres lindas aí, preciosas, pérolas de Deus.
que são abençoadas e ministradas através da sua vida e do ministério que Deus entregou a você. É uma honra estar nessa data festiva, 4 anos, que você propaga o milagre, né, Ju? Você conta o que Deus tem feito, o que Deus é capaz de fazer. E você vivencia esses milagres. Você traz testemunhos de outras pessoas, mas essa pérola que é gerada, né, da irritação na ostra, né? Ou seja, da dor da ostra é que nascem as pérolas. E ninguém melhor para conduzir esse ministério do que você mesma, que tanto tempo gerou no seu coração, ansiou no seu coração o milagre de ser mãe, e você passou por coisas tão difíceis nessa espera, e é tão bom a gente ver hoje você já com a Sofia e já aí agora se preparando para receber mais um milagre, né? Amém, amém. Já tem nome, Ju? O segundo milagre. Pois é, eu acho que a gente já decidiu. A Sofia teve que decidir, né? Porque cada um aqui queria um nome, mas eu acho que vai ser o que ela decidiu mesmo. Eu fico muito feliz por você. Bom, e feliz por esses 4 anos. Amém. E tantas pessoas são ministradas. E eu acho que você hoje buscou um tema muito adequado. Deus não perde o controle. Eu acho que desde que a gente começou a atravessar esse vale, onde o planeta inteiro se meteu, né? O mundo totalmente de ponta cabeça, muitas coisas totalmente diferentes. E às vezes as coisas que... Quando começou ali no início da pandemia, 1 ano atrás, a gente pensava assim, não, isso vai... Em julho já resolveu. Depois, não, em agosto já resolveu. E a gente viu que hoje a gente fala assim, olha, vai resolver quando Deus quiser que resolva. Eu não quero mais ficar fazendo previsões, porque o Senhor é que tem todas as coisas nas suas mãos, né? E logo que tudo isso começou, Juliana, eu entendi muito claramente o que trazia segurança ao meu coração e paz ao meu coração é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Embora a palavra de Deus diga que o mundo jaz no maligno, né? Os homens entregaram o mundo a Satanás, a gente sabe que a maldade acontece de uma maneira deliberada e as pessoas se divorciaram de Deus, o ateísmo tomou conta, a religiosidade vazia tomou conta, a desonestidade, o que era certo virou errado, o que é errado virou certo. E esse mundo de ponta cabeça, apesar de todas essas circunstâncias, Deus não deixou de ser soberano. A soberania dele não foi arranhada. O senhorio dele não foi arranhado. Ele não deixou de ser o criador de todas as coisas, porque o mundo tomou o seu próprio rumo de autossuficiência e rebelião. Deus continua sendo soberano e bom. Graças a Deus por isso, que Deus não nos trata segundo o nosso mérito, Ele nos trata segundo a sua infinita graça. Porque se dependesse do mérito humano para que a gente fosse salvo, ninguém se salvaria. Essa que é a verdade, né? Então, pensando nesse tema, Deus não perde o controle, é impossível. A palavra de Deus, ela diz em vários momentos sobre a soberania de Deus. A gente vê isso claramente na Bíblia, e eu podia citar aqui vários versículos, mas porque a gente tem um tempo reduzido aqui, eu queria só deixar alguns no coração de vocês que estão nos assistindo agora. Por exemplo, lá em Deuteronômio 10, 17, diz assim, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Lá em Daniel 7, 27, diz assim, então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Ai, gente, que coisa linda. Lá no Salmo 135, 5 diz assim, na verdade sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Então a Bíblia toda ela afirma, as Escrituras afirmam, os diversos autores da Bíblia afirmam a soberania, o poder, a majestade de Deus. E o soberano é que controla, é ele que tem
todas as coisas nas suas mãos. E eu queria deixar mais um versículo que está lá em Romanos 1, 20 e 21. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. O que Paulo está dizendo aqui aos romanos? Que nós somos indesculpáveis, que a raça humana é indesculpável, porque a realidade de um Deus soberano é visto na criação. É só a gente olhar para as coisas criadas que a gente vê a majestade e o poder de Deus. Quando você vê o pôr do sol, quando você vê as nuvens desenhadas, quando você vê uma tempestade, o trovão, o relâmpago, você fala, uau, quem criou isso tudo? Né? Ah, foi a explosão. Sim, a gente sabe que pode ter existido uma explosão depois de uma palavra ordenada. Haja luz. Né? Haja luz. Não foi uma explosão aleatória. Não foi uma coincidência. Quando a gente olha para o nosso corpo, Ju, a gente não precisa de olhar para as coisas criadas na natureza, não. Olha para o nosso corpo, como o nosso corpo funciona. Um dia desses aí, acontece de vez em quando comigo, entra comida na traqueia, né? Eu estou comendo alguma coisa, e em vez do arroz descer normal, ele entra na traqueia. Imediatamente, o meu corpo reage expulsando aquilo, porque aqui não é o lugar que você pode entrar, aqui é o lugar que o ar entra. Não pode ir para o pulmão. Então, explodir uma tosse. Para quê? Para aquele arroz sair. Então eu fico pensando, meu Deus, que coisa linda, como é que o nosso corpo é perfeito. Você está vivenciando uma gestação. Como assim, Juliana? Um outro ser humano está sendo tecido no seu ventre. É grande demais, é majestoso demais, é magnífico demais. E aí, quando a gente pensa nisso, que Deus não perde o controle, aí a gente lembra de Jó. Jó, o maior exemplo da Bíblia, um homem íntegro, um homem que andava na retidão, e de repente Satanás vem e fala assim, e Deus pergunta para Satanás, de onde você veio? Eu vim de passear pela terra. Você viu meu servo Jó? Aí eu vi. Ele te serve porque você dá tudo para ele. Me entrega a ele. Deixa eu fazer o que eu quiser. E Deus falou com Satanás, pode tocar, só não pode tocar na vida dele. E Jó, de um dia para outro, perdeu absolutamente tudo. Ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu a saúde, ou seja, ele chegou no fundo do poço que o ser humano pode chegar. E ainda restou para ele uma mulher que mandou ele amaldiçoar a Deus, ou seja, né? Acabou tudo mesmo. E aí, quando a gente vai lendo o livro de Jó, aquele sofrimento exposto, a gente vai vendo as perguntas, os questionamentos. E aí vem os amigos de Jó, falam, o que você fez? Você pecou? O que aconteceu? Alguma coisa você fez de errado. Porque olha aí, olha a tragédia que está a sua vida, olha para a sua vida. Né? Quantos amigos de Jó às vezes estão do nosso lado, né, Ju? Quanta gente vem pensando, mas por que está acontecendo isso com você, hein? Por que Deus está permitindo isso, hein? Deus está permitindo isso porque Ele não desperdiça nada e Ele sabe o jeito de me forjar, Ele sabe o jeito de me esticar, Ele sabe o jeito de me aperfeiçoar. Ele não poupou o seu próprio filho do sofrimento para o benefício de toda a humanidade. Então, eu também não serei poupada na medida que o meu sofrimento vai glorificar a Deus, na medida que o meu sofrimento vai me ensinar coisas que depois vai servir de instrumento de bênção para outras pessoas. A gente não vive com um Deus gênio da lâmpada que existe para satisfazer os nossos caprichos, os nossos desejos. A gente vive com um pai amoroso que não poupou o seu único filho para ter todos os outros filhos de volta e que a cada passo da nossa vida, mesmo nós estamos numa dimensão de um povo que não quer Deus, de uma terra que não quer Deus, de um homem que quer a autossuficiência longe de Deus, mesmo que a gente esteja nesse contexto. Quando nós abrimos o nosso coração e entregamos a Deus o controle da nossa vida, quando nós nos rendemos, Senhor, eu me rendo, eu não quero mais me governar, eu não quero mais tomar o volante da minha vida. Eu não sei, o Senhor sabe, o Senhor é o soberano. O Senhor tem todo o controle, todo o poder, toda a autoridade. Então, a minha vida é tua. A partir desse momento, Ju, nós não estamos mais à deriva. Nós aceitamos a reconciliação que foi feita em Cristo Jesus. E nós, então, agora
passamos a usufruir de um relacionamento com Deus. E não é um relacionamento utilitarista. Eu estou com Deus porque Ele me abençoa. Eu estou com Deus porque Ele me livra do mal. Eu estou com Deus porque ninguém jamais vai me amar como Ele me ama. Uau. Ninguém. E Ele me ama, e Ele não só me ama, mas Ele ama tantas outras pessoas que Ele quer, através da minha vida, me amando, Ele quer também amar outras pessoas, né? Então, aí quando a gente lembra de Jó, aí eu vou lá para o capítulo 38, e eu queria que você que está em casa aí assistindo essa live, se você tiver com a sua Bíblia aí perto de você, abra aí comigo no capítulo 38 de Jó. Depois de um livro inteiro, depois de 37 capítulos, de dúvidas, de questionamentos, de não entender, né? Quantas vezes a gente passa por situações, eu não estou entendendo nada, por que isso está acontecendo comigo? Quantas vezes todos nós passamos por situações. E uma coisa que nos uniu aí nessa pandemia, a gente vai vendo as coisas, meu Deus, quantas pessoas estão morrendo, Ju? Quantas pessoas que nós conhecemos estão partindo, né? E assim, minha mãe é uma delas, né? Pois é. Então, assim, o vírus que pega uma pessoa de um jeito, que fica assintomático, e para outra pessoa ele é mortal em 4 dias. Quer dizer, e todas as outras linhas que foram construídas no início da pandemia, elas foram desmoronando. Ah, não, o perigo é só para os idosos e para as pessoas com comorbidades. E a gente já viu na prática que não é isso que está acontecendo, né? Então, mas a gente não perde a nossa esperança. E a nossa primeira esperança de que nós somos indestrutíveis até que o plano de Deus tenha sido cumprido na nossa vida. Amém. Até o que o plano de Deus tenha sido completado na nossa vida, nós somos indestrutíveis, né? Não é por isso que a gente vai sair por aí tentando a Deus, né? Satanás, quando veio tentar Jesus e provar a identidade de Jesus, ele falou assim, se você é filho de Deus, pula aqui de cima, porque a palavra não diz, dá ordens aos teus anjos e eles te sustentarão, e Jesus fala, pois é, mas a palavra também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a gente sabe que a gente é indestrutível até que o plano de Deus tenha sido completado em nós, mas nós não seremos negligentes, né? Nós vamos tomar todos os nossos cuidados, nós vamos cuidar do próximo, nós vamos usar máscara, nós vamos usar... Ah, é falta de fé? Não, isso é responsabilidade e amor para com o próximo. Porque eu posso estar assintomática e outra pessoa está fragilizada e eu passar para ela o vírus. Enfim. Aí a gente vai aqui para o capítulo 38 de Jó. E aí Deus diz assim, então o Senhor, eu estou lendo na linguagem NVI, então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, olha que interessante, né? Do meio da tempestade disse, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer perguntas a você e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos? Sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto, não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas? Você já deu ordens amanhã, mostrou a alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar? Ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte foram mostradas a você? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho e a habitação delas? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido, né? Você já viveu tantos anos.
Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de Saraiva que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial? E um caminho para a tempestade trovejante? Para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar a vegetação. Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá a luz à geada que cai dos céus? Quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela? Você pode amarrar as lindas Pleiades. Você pode afrouxar as cordas do Órion. Pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a ursa com seus filhotes. Ele está falando aqui, né, dos astros. Uhum. Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz sobre as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você que envia os relâmpagos e eles respondem, aqui estamos? Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus, quando o pó se endurece e os torrões de terra aderem uns aos outros? É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões? Quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Quem dá alimento aos corvos quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? E aí, Deus continua fazendo essas perguntas para Jó, no capítulo 39. E no final de tudo, Jó fala, Senhor, antes eu te conheci. Então, Deus não perde o controle, porque Ele tem o domínio de todas as coisas na palma da sua mão. Amém. Quer as pessoas acreditem ou não, quer a ciência explique ou não. Você pode entender os processos da natureza graças à ciência. O agricultor, Ju, pode arar a terra com as técnicas mais avançadas. Ele pode plantar a semente adequada na estação adequada. Ele pode empreender toda a sua excelência e o seu conhecimento para fazer o plantio de algo. Mas quem faz germinar a semente e brotar é a natureza. É verdade. Então, o homem não tem domínio de absolutamente nada. Mas nós somos muito presunçosos. Nós não sabemos o dia da nossa morte, Ju. A gente está aqui conversando e, de repente, um mecanismozinho, uma pequena veia rompe aqui. O meu coração, que pulsa há 52 anos no meu peito, de repente se cansa e para. Nós não sabemos, nós somos como a erva, como diz a palavra de Deus, que hoje existimos e amanhã passamos. Somos eternos em Cristo Jesus. Por causa de sermos reconciliados com Deus, há esperança e uma promessa de ressurreição para nós. Amém. E é isso que nos mantém confiantes e com os olhos lá na frente. Com os olhos no dia da ressurreição, quando toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Mas até lá, Ju, a gente caminha passo a passo, confiando que o Deus que coloca limites no mar, que o Deus que dá ordem às estrelas, que o Deus ao qual os cometas se submetem, os vulcões da terra obedecem, a esse Deus tão grande, majestoso, inigualável, que se fez homem para nos aproximar dele novamente. Esse Deus tremendo que se esvaziou e veio até nós, nos dando uma oportunidade de reconciliação com ele. Ele continua no controle. Amém. Ele não perde o controle. Ele é o soberano. Ele não é um soberano. Ele é o soberano. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Deus acima de todas as coisas. Ele era antes que nós existíssemos e ele continuará sendo quando nossa carne virar pó. Até aquele dia onde da boca dele sairá a ordem para que até o pó ressurja, como ele fez com Jesus Cristo. E nós recebamos um corpo glorificado. Então, Ju, ele não perde o controle. Mas quando nós não olhamos para a glória de Deus,
Quando nós não contemplamos Deus, nós nos desesperamos. Porque nós nos tornamos semelhantes àquilo que contemplamos. Se você fica muito tempo ouvindo as más notícias, se você fica muito tempo se alimentando de desgraças, de tragédias, se você fica muito tempo diante da desesperança humana, diante da miséria, da maldade humana, você perde a esperança, você seca, você murcha. Ah, Helena, o que você está propondo? Para a gente viver alienado? Não, eu não tenho que viver alienado, mas eu não preciso de saber de tudo. Eu não preciso de saber dos requintes de crueldade de Satanás. Eu me alimento daquilo que fortalece a minha fé. Eu coloco diante dos meus olhos aquele que vai nos resgatar com poder e glória, aquele que me dá fôlego de vida todas as manhãs, aquele que renova sobre mim as suas misericórdias, aquele que não me trata segundo o meu mérito, mas me trata segundo a sua muita, excelsa, magnífica misericórdia. Quando eu coloco os olhos nele, então a minha esperança é renovada. Por isso que tem muita gente, Ju, que está desesperado. Gente, é permitido a gente chorar. É permitido a gente ter dias terríveis. Você ainda, Ju, você está vivendo aí uma duplicidade de emoções. Você recebeu um milagre das mãos de Deus e sua mãe foi embora para casa, né? Então, nós temos a esperança do reencontro, a alegria do reencontro, da ressurreição. Mas como você queria que sua mãezinha estivesse aqui? Como você queria que a sua mãe conhecesse esse bebê que está vindo aí? Como você queria, não é verdade? Mas o Senhor, Ju, o Senhor sabe de todas as coisas. O tempo dele é perfeito. E é tão lindo como a sua mãezinha ele tomou para si. E logo depois você descobre que ele estava te entregando um outro milagre, um outro presente, né? Então, Ju, a dor ela faz parte dessa dimensão que nega Deus, dessa dimensão que se rebela contra Deus, dessa dimensão que mesmo o Senhor enviando o seu único filho, as pessoas zombam, as pessoas desprezam, as pessoas continuam fazendo toda sorte de males. Até mesmo dentro das igrejas, as pessoas são admiradoras do Evangelho, mas não se deixaram domar por ele, não se deixaram dominar por ele, não se renderam a ele. Elas querem ter um Deus para controlar igual um bonequinho. Elas querem ter um Deus para ser o gênio da lâmpada, para satisfazer os seus caprichos e seus desejos. Elas querem o Deus, Papai Noel, o Deus que se eu andar bem direitinho, comportar direitinho, vou ganhar um presente no final da história. Não. Deus é pai. E pai dá limite. Pai que ama diz não. Pai que ama diz espera, você ainda não está pronto. Isso. Pai que ama fala assim, olha, você não está entendendo o que eu estou fazendo agora, mas você vai entender mais tarde. Pai que ama, ele é um pai completo. As pessoas querem só o amor de Deus, mas elas não querem a correia de Deus, a disciplina de Deus. Mas é a disciplina de Deus que nos livra de nós mesmos. É a disciplina de Deus que nos tira do estado de rebelião, de oposição a Deus, que estava lá desde o Éden. E que continua, Ju, e que continua, pessoal que está aí com a gente, que continua querendo dominar o nosso coração até hoje. Até hoje nós gostamos de ter controle, nós gostamos de ter o domínio, nós queremos saber tudo como é que vai acontecer e tem que acontecer do nosso jeito, porque se não for do nosso jeito, a gente dá piti. Né? Mas Deus não se deixa manipular. Deus é Deus. Quer você goste ou não, quer você acredite ou não, quer você aceite ou não, Ele é. Não depende da sua opinião, não depende de você crer ou não. Ele é, ele está estabelecido. Então, quando a gente entende isso, Ju, e a gente contempla esse Deus que, apesar de ser todo poderoso, autossuficiente, poderoso, magnífico, encarnou, se apresentou a nós, se aproximou de nós, vestiu a nossa roupa, vestiu-se da nossa mortalidade, habitou entre nós. Durante 30 anos, Jesus ficou no anonimato, ele aparece só aos 12 anos ensinando no templo, e depois ele só vai ser identificado de novo no batismo com João Batista. 30 anos fazendo o quê? Sendo gente. O Deus de toda a terra encarnou, sendo gente. Para quê? Para que nós pudéssemos ter a chance de voltarmos a viver o plano de Deus, para a glória de Deus. É para isso que Jesus veio, fazer reconciliação.
Mas a gente vai para a religião. E na religião, a gente gosta de ter o controle. A gente que dá as cartas na religião. Olha, Deus, ó, eu estou fazendo tudo direitinho, tá? Eu estou vindo na igreja, eu estou dando meu dízimo, minha oferta. Eu até ajudo no Ministério de Missões. Eu canto no louvor. Olha como é que eu sou legal. Eu casei virgem. Eu não uso droga. Eu não bebo, não fumo, não prostituo. Olha como é que eu sou legal. Então o senhor está me devendo uma, hein? É isso que a religião faz com a gente. Mas o relacionamento faz a gente enxergar a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus e falar, Senhor, o que o Senhor viu? O que o Senhor viu na gente, Senhor? Por quê? Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Que cuidado é esse? Que misericórdia é essa? O Senhor está comigo no alto do monte, o Senhor está comigo no fundo do vale. E quando eu não consigo andar, o Senhor me coloca nos seus ombros. Aleluia. E o Senhor vai atravessar comigo, a sua promessa vai ser cumprida. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos dias lindos, nos dias de festa, de celebração, de dança, de riso. E nos dias de luto, nos dias de velório, nos dias de perda. O Senhor é Deus que não perde o controle. Ele é Deus, Pai Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. A gente tem que voltar aos fundamentos da nossa fé. A gente fala que crê, mas não crê coisa nenhuma. A gente fala que a nossa esperança está na restauração de todas as coisas. Mas a gente não vive como quem espera a restauração de todas as coisas. Se eu espero a restauração de todas as coisas e o governo de justiça absoluta do Senhor sobre a terra, eu vivo hoje como uma antecipação daquilo que eu espero. Por quê? Porque eu já conheço o reino do Senhor. Porque eu já fui inserida nesse reino pela misericórdia de Deus e pelo sangue do Calvário. Então hoje, ainda que não tenha chegado à plenitude dos tempos, hoje eu vivo como uma antecipação daquilo que eu estou esperando. Então eu busco a justiça, eu busco a verdade, eu busco a igualdade, eu busco diminuir as diferenças, eu busco a empatia com o meu próximo. Eu sou contra o racismo, eu sou contra o abuso, eu sou contra a injustiça. Então eu vivo hoje com antecipação do reino de justiça que nós ansiamos e que homem nenhum será capaz de estabelecer. Homem nenhum, porque o sistema está corrompido. O sistema desse mundo está apodrecido pela gana de poder, pelo amor ao dinheiro. Mas a promessa que nós temos, Ju, é que aquele que não perde o controle irá reinar com seu cetro de justiça. Aleluia. Ele irá reinar. De Sião sairá a lei. O Senhor irá reinar. Né? A gente não deve viver nem alheio. E também tem aquela coisa escapista, né? Ah, eu quero ir logo para o céu para ficar livre desse mundo nojento. Ah, eu quero que o Senhor volte logo para Ele me livrar da minha aflição. Não. Não é isso. Eu quero que o Senhor volte logo porque Ele vai estabelecer justiça. Amém. Ele vai matar a fome do faminto. Ele vai enxugar as lágrimas dos olhos daqueles que choram. Ele vai saciar a sede dos sedentos. Ele é a esperança, Ele é a verdade, Ele é o caminho. E Ele restaurará todas as coisas. Ele vai alinhar novamente todas as coisas. Sabe aquela música que a gente canta no Ano Novo? O Aleluia de Handel, né? A gente canta essa música todo Ano Novo, né? Na Lagoinha, durante muitos anos, o coral virava o ano cantando essa música, né? Aleluia de Handel. E Ele reinará para sempre. É isso que nós estamos esperando. É isso que nós estamos esperando. Ele já é rei, mas ainda não. Né? Aquela história. Ele já é rei, ele já conquistou tudo, mas haverá a plenitude dos tempos, onde ele virá julgar os homens e ele vai endireitar todas as coisas. Né? Amém. Amém. Quando nós contemplamos isso, Ju, quando a gente não vive uma fé só falastrona, mas quando a gente volta para a Escritura, contempla as promessas que foram feitas, as que já foram cumpridas, todas as profecias que foram cumpridas e aquelas que estão se cumprindo, nosso coração se aquece e a gente vislumbra, a gente enxerga o Deus que não perdeu, não perde e nunca perderá. Aleluia, aleluia.
E aí, quando a gente contempla isso, a gente fica feliz, a gente fica leve, a gente fica grato, a esperança começa a voltar para o nosso coração, os nossos olhos são abertos, as escamas são tiradas, o pessimismo, o escapismo, a desesperança. Ai, meu Deus, o que vai ser agora? O que vai ser de mim? Né? Olha, você que está nos assistindo agora, você pode estar vivendo uma fase terrível da sua vida. Eu quero te dizer, não desista, descanse, descanse. A sua aflição, os seus questionamentos, a sua rebelião não vai te ajudar em nada. Muitas vezes, na nossa ânsia, nas nossas frustrações, nas nossas decepções, no nosso luto, na nossa dor, a gente se afasta da única fonte de restauração. A gente foge, a gente briga com o único que é capaz de nos curar. Né? A gente lembra daquela música: vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, nos revigorará e viveremos diante dEle. Né? Há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade. O Senhor é aquele que cura. Né? Então, você que está aí desanimado, desesperançado, olha, presta atenção, o que você está contemplando? Diante de que você está parando? Você está parando na frente da televisão, mas não para diante das Escrituras? Você para falar mal de político A, de político B, de sistema A e de sistema B, mas não para glorificar a Deus por aquilo que Ele é digno de ser glorificado? Não para orar uns pelos outros? Como é que você quer ter esperança assim? Então, o Senhor não perdeu o controle, mas nós perdemos. Nós perdemos o controle, perdemos o temor, perdemos a reverência, né? E perdemos o privilégio de contemplar Deus e deixar Ele transformar a nossa mente. O apóstolo Paulo falou assim, olha, você não pode se moldar na forma desse século, mas você precisa renovar a sua mente na verdade de Deus. E assim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Então, em nome de Jesus, que você tenha essa consciência, traz a sua memória agora para te dar esperança. É o mesmo Deus que falou para Jó. É o mesmo Deus que governa hoje. O mesmo Deus que falou, quem é que põe limite no mar? Quem é que pode contar as estrelas? A quem os ventos obedecem? Ele é o mesmo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, confie, em nome de Jesus. Uau! Uau, Helena! Uau! Essa palavra fez assim, ó. Glória a Deus. Meu Deus. A palavra faz assim comigo também, Ju. Sim. A palavra faz assim comigo. Gente, eu tenho que falar com vocês. Povo, lê a Bíblia, gente. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Gente, agora é questão de sobrevivência, tá? É questão de sobrevivência. Se você não conhecer a Deus através das Escrituras, se você não conhecer as promessas de Deus, se você não conhecer a sua identidade em Deus, você vai sucumbir. É questão de sobrevivência. Você quer viver, você quer esperar, você quer ser perseverante, você quer ter seu coração firmado, volte-se para as Escrituras. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Hoje tem várias ferramentas, eu estou fazendo a divulgação da minha toda sexta-feira, um livro que eu estou estudando, muito bacana, que me ajuda no ensino das Escrituras, que é Redescobrindo Sua Bíblia, onde a gente vai entendendo, né, as Escrituras como uma narrativa única, uma coisa maravilhosa, fantástica, né? Tem um livro também maravilhoso, chama O Drama das Escrituras. É um negócio poderoso. Quando você começa a ler, as coisas vão encaixando igual Lego, sabe, Ju? Vão encaixando igual Lego. Uau, o que é isso? Porque eu tenho 30 anos de crente, nunca vi isso. Então, gente, ó, acorda aí pra vida, galera. Acorda pra vida, tá? Uau. Menos tempo no Netflix, mais tempo diante do Deus eterno. Porque é contemplando Deus através da sua palavra que nós seremos vencedores, que nós vamos reagir, que nós vamos prosseguir e que nós vamos continuar esperando aquele grande, majestoso dia em que o Senhor vai estabelecer o seu reino para sempre. Aleluia! Meu Deus, Helena, que palavra, meu Deus. Glória a Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus.
eu tenho certeza que essa palavra já está gerando frutos, porque já está aqui dentro de mim, assim, ó, chacoalhando tudo para a glória de Deus. E é incrível, porque realmente essa palavra, a palavra de Deus foi o que não me deixou sucumbir, foi o que não me deixou morrer aqui para essa vida. Porque às vezes, muitas vezes as pessoas estão vivas, mas mortas dentro de si. E essa palavra foi o que me deu vida no momento mais difícil em que eu vivi e me deu clareza de que verdadeiramente Deus não perde o controle. Quando eu descobri que eu estava grávida, que foi no dia 11 de outubro, nós estávamos felizes, planejamos tantas coisas. Na segunda-feira foi feriado, Dia das Crianças. Passei com a minha mãe na casa dela. Então sua mãe chegou a saber da gravidez? Chegou a saber da gravidez. Ai, que delícia, Ju, que bênção, que ela viveu essa alegria. E eu ouvi o coração do neném um dia antes dela partir. E ali, naquele momento, Helena, tanto que essa palavra que Deus deu, Deus não perde o controle, esse tema que Deus entregou, tem tudo a ver com tudo que eu estou vivendo. Eu falei, Deus, eu quero que as pessoas entendam o que eu estou entendendo agora. Porque eu achei que eu fosse sucumbir. Primeiro foram os anos de infertilidade, que mesmo de longe você acompanhou, os abortos. Depois foi a UTI, a doença que eu tive. Fui parar na UTI com risco de morte, com filha pequena. Depois, novamente, toda a luta para engravidar novamente. E quando eu engravidei, Deus é tão maravilhoso e não perde o controle, que durante 3 anos e meio, né, houve a tentativa. E exatamente quando ele iria chamar minha mãe para si, ele trouxe esse milagre para mim. Então eu comecei a entender por meio da palavra, tudo que você falou é muito acertado. Por meio da palavra dele eu comecei a entender que ele verdadeiramente não perde o controle. Então, o que você falou mostra exatamente que Deus, o controle de Deus, ele independe de circunstância. Ele não está relacionado à circunstância que eu ou você estamos vivendo. E não importa qual seja a circunstância, porque a minha circunstância não pode mudar. Minha mãe não pode voltar, mas ela está com o Senhor. E houve uma palavra que você me deu, Helena, quando tudo aconteceu, quando minha mãe partiu e quando eu descobri a gravidez, que você me mandou um áudio e você falou assim, aquilo ali marcou a minha vida, que haveria um dia em que não haveria mais a dor da separação. E aquilo ali foi até um versículo, e eu fui estudar sobre isso, fui ler as cartas de Pedro, fui estudar Tiago, e eu falei, gente, não adianta eu querer a perfeição neste mundo. Deus não perdeu o controle porque ele tem uma vida eterna. Deus não perdeu o controle porque ele teve um prêmio da vida que minha mãe alcançou. Inclusive, quando você falou, um pai que ama, bate na gente, dá a correia, né? Um pai que ama, ele entrega o prêmio da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E é isso que nós temos que entender, né? Que aqui é uma vírgula onde Deus não perde o controle para que tenhamos força para suportar a provação, mas que a nossa vida mesmo, aquilo que Deus preparou, que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, está lá, onde a minha mãe já está, que é com o Senhor. E glória a Deus, eu oro para que essa palavra tenha penetrado no coração das pérolas que aqui estão, que aqui assistiram. Eu separei, Helena, algumas perguntas, mandaram muitas perguntas a respeito desse tema. Muitas perguntas, até tem aqui várias perguntas na caixinha, mas eu não vou nem abrir, porque eu estou vendo aqui que tem centenas. Mas eu já tinha selecionado algumas que mandaram pelo Insta, que tem até relação com o que nós estamos conversando, e que eu creio que a própria palavra já respondeu. Mas a gente, de repente, falar algo aqui que pode dar essa palavra para a pessoa que mandou. Tem uma pessoa que perdeu o marido há 6 meses. E ela me escreveu dizendo que é estranho acreditar que Deus está no controle quando tudo desmorona. O marido dela estava ali com ela é jovem e de repente ele não está. Como resgatar essa confiança de que Deus não perde o controle quando você perde o seu esposo tão jovem? Por isso, Ju, que eu falo, insisto, e tem sido uma ênfase nesses últimos dias na minha vida.
a urgência de nós conhecermos a Deus através das Escrituras. Quando nós conhecemos Deus, não apenas o Deus da religião, o Deus que nós criamos na nossa caixinha, que tem mais a ver com um Deus que nunca vai permitir que o mal aconteça, entendeu? Um Deus que vai fazer com que tudo aconteça do jeitinho que a gente quer. Como é que a gente vai ter a vida do jeitinho que a gente quer, sendo que a gente está numa realidade declinada, uma realidade longe de Deus, divorciada de Deus, né? Jesus falou que seria assim. Ele falou, no mundo tereis aflições. Vocês terão aflições. O próprio Jesus, Deus encarnado, Filho de Deus, ali no Getsêmani, fala que ele suou de angústia, ele suou sangue, né? Então, ele estava se dando voluntariamente, mas ele não foi poupado da angústia, da tristeza. Ele falou assim com os discípulos, a minha alma está triste até a morte. Né? Ou seja, aquela sensação, eu quero morrer. Né? Então, as pessoas, elas imaginam Deus, elas fantasiam Deus. Mas quando você conhece Deus, não é que você vai entender ele, não. Mas você vai descansar nele. Quando você vê as demonstrações de amor de Deus, quando você vê o cuidado de Deus, quando você vê o plano de salvação, como Deus começou a desenhar o plano de salvação, lá mesmo no Éden, onde houve a queda. Como ele não poupou o seu próprio filho para nos ter de volta. Quando você vai recebendo esse amor de Deus, ele vai te curando daquilo que a gente não entende. Tem certas coisas, Ju, que não são permitidas saber e entender. Mas tem certas coisas que não estão na nossa dimensão. Porque Deus não está preso nem no tempo, nem no espaço. Ele é eterno. E antes que todas as coisas fossem criadas, ele já era. Então, e quando elas deixarem de existir, ele vai continuar sendo Deus. Amém. Então, o que eu digo para essa esposa que está vivendo essa separação terrível? Gente, o luto é a dor mais terrível que o ser humano pode viver. E eu posso dizer para vocês o seguinte, eu tenho uma teoria, isso não é teologia não, tá, gente? Isso é uma teoria, uma ideia, um pensamento que um dia me ocorreu. É que a dor que nós sentimos quando a gente perde alguém muito amado é a reprodução da dor que Deus sentiu quando perdeu o homem para o pecado lá no Éden. Porque qual é a dor que Deus sentiu? A dor da separação. Eu não vou poder estar com o homem e com a mulher como eu estava toda a viração do dia. Eles não vão poder mais ver a minha face. A gente não vai poder mais passear junto aqui nesse jardim. Vai começar agora um processo de morte. Né? Então, a dor, eu fico imaginando que essa dor que a gente sente na separação de quem a gente ama é a reprodução da dor que Deus, já que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, eu acho que isso é um fragmento. Né? A dor que a gente sente é um fragmento daquilo que Deus sentiu quando perdeu o homem para o pecado. E tanto é que o que ele fez? Ele traçou o plano de redenção. E da mesma forma ele nos entrega hoje a promessa da ressurreição. Nós vamos ressuscitar com Cristo. Então nós não vamos viver só no céu em espírito, não, gente. A palavra de Deus diz, depois lê Apocalipse 20, né? Que nós vamos receber corpos glorificados. E que a nova Jerusalém vai descer do céu. O reino de Deus será estabelecido numa nova terra e num novo céu. Então, às vezes a gente tem aquelas coisas muito distantes. Deus lá no céu, eu aqui na terra. E eu amo as coisas da terra. Eu me apego às coisas da terra. Mas as coisas da terra, elas são temporárias. Elas estão conosco por um tempo. Inclusive nós. Nós também vamos. Mas qual que é a promessa? Então, por isso que é muito importante a gente se alimentar da comida certa. Porque aí, quando você se alimenta da comida certa, no dia que a doença vem, a morte chega, o seu organismo espiritual vai estar fortalecido para você lutar contra essa dor, contra essa enfermidade na alma. O seu espírito vai estar forte para te ajudar a atravessar o vale da sombra da morte. Ele existe para todos nós. Ele é consequência do pecado do homem. Então todos vão morrer. O próprio Jesus morreu.
mas os nossos olhos não estão na morte mais. Agora os nossos olhos estão na ressurreição. Então, que a esperança de Deus, minha linda, você que fez essa pergunta, que a esperança do eterno te fortaleça. Não fuja da única fonte de restauração. Essa dor, ela faz parte da jornada humana. O luto faz parte da jornada humana. Se apegue a Deus. Não é hora de você brigar com Deus, porque Ele é a única porta de saída. Ele é a única esperança e Ele é o único que pode sustentar. Amém. E quando nós nos alimentamos da palavra correta, né, da fonte correta, nós aprendemos a transformar, Helena, a dor em propósito. Amém. Aquela dor de Jesus no Getsemane, eu li esse versículo essa semana, eu até escrevi algo sobre isso no Insta, não lembro aonde. Da dor que Jesus sentiu ali, do sofrimento, da angústia, que naquele momento eu falei assim, Senhor, se o próprio Jesus, Filho de Deus, sentiu aquela angústia, eu vou estar livre disso? Não vou estar. Mas haverá um terceiro dia em que a alegria vai ressuscitar, em que o bálsamo vai reinar, em que a esperança vai renascer e renascer e renascer, porque o propósito ali, houve a morte, mas houve um propósito. Houve a partida da minha mãe, mas houve um propósito. Ela está com o Senhor, mas aqui houve bálsamo, aqui houve cura, aqui houve esperança e houve aqui no meu ventre um milagre. Então, até complementando essa pergunta que essa pessoa fez, transformar a dor em propósito. Isso mostra também, né, Helena, me corrija se eu estiver errada, que Deus está no controle. Quando Deus permite uma dor, é porque Ele quer manifestar a glória dele por meio da nossa dor. No início você falou, Deus não desperdiça nada. Eu até anotei essa frase aqui. Deus não desperdiça nada. Ele não desperdiça sua lágrima, Ele não desperdiça sua dor, Ele não desperdiça sua perda, Ele não desperdiça o seu luto, mas Ele transforma tudo em propósito para a glória dele, em nome de Jesus. E eu quero fazer a última pergunta, Helena, para a gente orar, abençoar essas pérolas, que eu achei essa pergunta sensacional. As nossas atitudes podem afastar o controle de Deus? Deus é soberano sobre todas as coisas, mas nós somos responsáveis. Eu gosto muito... naquela história de livre-arbítrio, predestinação e tudo, né? Alguém estava perguntando para o reverendo Augusto Nicodemos sobre isso. E aí, como é que fica? Se Deus é soberano, então eu faço minhas escolhas, e aí? Aí ele respondeu com essa frase, Deus é totalmente soberano e o homem é totalmente responsável. Uau! Então, nós somos responsáveis sim, porque nós conhecemos a palavra, nós temos ouvido sobre quem Deus é, e nós podemos nos render a Ele ou resistir a Ele em rebelião. E claro, que a rebelião é oposição a Deus. Como que Deus vai respaldar a rebelião? Ele nunca vai fazer isso. Então, sim, as nossas atitudes podem afastar a mão de Deus. Não porque Deus não tem o controle de todas as coisas, mas porque nós escolhemos a rebelião, o caminho da rebelião, né? Então, é isso que eu acredito. Que sim, quando nós escolhemos a obediência, não significa, gente, que o caminho da obediência é um caminho onde tudo vai acontecer do seu jeito. Mas é um caminho onde Deus vai estar te sustentando em cada passo. Aleluia! Ok? Aleluia. É Ele que vai estar junto com você em cada passo. Agora, quando você opta pela rebelião, é como se Deus colocasse um guarda-chuva sobre todo mundo. Mas eu escolho sair debaixo desse guarda-chuva. Eu escolho tomar o meu caminho. Eu escolho a autossuficiência. Eu escolho a independência de Deus. Amém. Por isso que a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. É esse caminho da autossuficiência e da independência de Deus. É o caminho de morte, de destruição para nós. Amém, Helena. Vamos orar pelas pérolas, né, que estão aqui. A gente gostaria muito de ouvir a sua oração e receber a sua oração em nome de Jesus. Amém? Ó Deus, nós te louvamos por essa noite bendita, em que a sua mão nos reuniu aqui nessa live. Tanta gente veio porque o Senhor trouxe. Essas pessoas estão conosco nessa live porque foi a sua mão que as atraiu. E nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito nos convença daquilo que nós precisamos ser convencidas. Ó Deus, afasta de nós
o espírito de Lúcifer, o espírito de rebelião, de oposição a Deus. Afasta do nosso coração a desobediência, o orgulho, a altivez, a autossuficiência. Ó Deus, nós queremos nos render à tua vontade porque nós cremos no teu amor perfeito. Nós cremos no teu propósito mais elevado que os nossos propósitos, nos teus caminhos mais elevados que os nossos caminhos. E nós já queremos viver hoje com uma antecipação daquilo que aguardamos. Se aguardamos viver sob o teu reino eternamente, então que já vivamos hoje sob o teu reino, obedecendo ao Senhor, que o teu cetro de justiça esteja estendido sobre nós, Senhor, para nos livrar, para nos guardar, para nos sustentar no dia mau, para renovar a esperança no dia da tribulação, para abrir os nossos olhos para aquilo que o Senhor tem nos dado no dia da decepção. Às vezes nós focamos no que não temos e deixamos de ser gratos pelas dádivas que o Senhor nos dá todos os dias. Pai, nos ajude pelo poder do teu Espírito em nós. Muda a nossa maneira de pensar e de agir para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Helena, não tenho palavras para te agradecer. E agradecer principalmente ao Senhor por ter te concedido a vida, ter te concedido unção, para que essa unção chegue até nós, para que por meio da sua vida nós sejamos inspiradas a prosseguir, inspiradas a estar fortalecidas no Senhor, inspiradas a crer que Ele não perdeu o controle, sermos alimentadas daquilo que Ele derramou na sua vida. Eu profetizo graça, profetizo unção, profetizo vida, profetizo alegria, profetizo transformação, onde quer que necessita de transformação, profetizo prosperidade, profetizo alegria e profetizo tudo que o Senhor tem a te oferecer, porque muitas bênçãos Ele ainda irá derramar sobre a sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue a nos inspirar, porque nós te amamos. Você te também, amo, Ju. Também te amo, lindona. Saudade de você. Saudade também. Logo, logo nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Vamos, vamos. Vou para Belo Horizonte com meus milagres. Ei! A gente vai se encontrar. Que Deus abençoe. Espero que tenha sido a primeira de muitas em que nós estaremos juntas aqui nas lives, em nome de Jesus. Amém. Grande beijo, te amo. Beijo, lindona. Tchau, pessoal. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Grande beijo. Amém.